Bom, dando continuidade ao nosso curso de Mecânica e Estatística, tendo em vista que no último vídeo dessa nossa quinta aula eu apresentei para vocês o ensemble das pressões, calculei com vocês qual que é a distribuição de probabilidades do ensemble das pressões e também calculei com vocês a função de partição do ensemble das pressões. Vamos calcular agora como é que a gente faz para poder obter o limite termodinâmico a partir do ensemble das pressões, ou seja, você está analisando um sistema que você está descrevendo a partir do ensemble das pressões, porque é um sistema físico que está em contato com um reservatório de temperatura e um reservatório de pressão. E a partir dessas considerações estatísticas, dado que seu sistema ele está em um regime termodinâmico, você quer saber como faz para poder obter a informação termodinâmica desse sistema, deduzir a termodinâmica desse sistema a partir das considerações estatísticas via ensemble das pressões. Então, o que eu vou fazer aqui com vocês é exatamente isso. Okay? Na prática, o limite termodinâmico, independente do ensemble que você estiver tratando, sempre consiste em, a partir da descrição estatística do seu sistema, você consiga obter um dos potenciais termodinâmicos. Okay? Uma das equações fundamentais da termodinâmica, seja a entropia, seja a energia livre de Helmholtz, seja a energia livre de Gibbs, o potencial grande canônico, por aí vai. Okay? Cada ensemble vai ter um desses potenciais associados. Ok? E bom, vamos começar aqui então a nossa aula, vamos pegar o limite termodinâmico. No caso, o limite termodinâmico ele é obtido a partir da função de partição, assim como foi no caso do ensemble canônico. Ok? A função de partição, ela de uma certa forma tem toda a informação estatística do seu sistema, porque ela normaliza a distribuição de probabilidade. Então ela carrega toda a informação dos microestados do seu sistema em questão, do seu sistema estudado. Pois bem, a gente viu que a nossa função de partição do ensemble das pressões ela é o quê? Some em todos os microestados J, ok, esse somatório aqui ficou horrível, soma em todos os microestados J, a exponencial de menos beta é J menos beta PVJ. Então essa aqui foi a nossa função de partição, ok? E vamos lá, para a gente poder pegar o nosso limite termodinâmico, o que eu vou fazer vai ser, eu vou reescrever esse cara de uma maneira que apareça o número de microestados de cada macroestado. Ou seja, olha só, aqui a gente está fazendo uma somatória em todos os microestados. Ao invés de você somar em todos os microestados, você pode fazer esse somatório em todos os macroestados, colocando a multiplicidade deles. Ou seja, você faz o seguinte, em vez de somar em cada microestado, o que você vai fazer é, pegue todos os estados que têm a energia, que possuem energia E e volume V, ok? Aí nesse caso daqui, como é um macroestado, eu vou supor aqui energia U e volume V, ok? Porque só para poder usar aqui a anotação que eu mantive ao longo desse curso de Mecânica e Estatística, o U ele corresponde à energia, à grandeza termodinâmica. Aqui no caso, como eu estou falando em limite termodinâmico, eu já vou usar o U, ok? Então diz respeito ao macroestado com energia U. Aí esse macroestado é composto de diversos microestados, e aí para o microestados eu usei o E para energia, Mas enfim, aqui é só uma anotação. Se você quiser manter aqui com o E, não tem nenhum problema. Aqui eu estou só colocando U para ser consistente. Então, enfim, você vai fazer exponencial de menos beta U menos beta PV, ou seja, você vai fazer em todos os macroestados, ok? Só que aí, para que essa soma seja igual, você vai colocar aqui na frente o número de microestados associado a esse macroestado que você está colocando. Okay? Percebam que é exatamente a mesma coisa. Porque, vamos lá, imagina que para uma determinada energia U e para um determinado volume V, você tem 5 microestados associados. Ok? Com essa mesma energia, com esse mesmo volume. Nesse somatório, ia aparecer 5 termos. Porque para esses 5 termos ia aparecer exponencial de menos beta a energia do microestado, que seria a mesma, menos beta P vezes volume do microestado, que seria o mesmo. Quando a gente coloca esse ômega daqui, a gente coloca somente uma exponencial com essa energia e volume, mas a gente coloca na marra os 5, que seriam as 5 vezes que esse termo aparece. Okay? Qual que é a vantagem de se colocar o número de microestados aqui, colocar exatamente a multiplicidade na forma de escrever a nossa função de partição? A grande vantagem é que, se vocês se recordarem, quando a gente fez a nossa descrição estatística lá nas aulas do ensemble microcanônico, eu fiz com vocês toda aquela análise gráfica de como é que a multiplicidade dos estados, como é que esse número de microestados se comporta. E se vocês se lembrarem, à medida que a gente vai para sistemas cada vez mais macroscópicos, a partir do momento que a gente vai ficando cada vez mais próximo da termodinâmica, quando a gente quantifica aqui um gráfico do nosso número de microestados em função aqui da energia do volume, sei lá, deixa eu colocar da energia, mas também teria um eixo para o volume, a gente vê que o número de microestados ele fica cada vez mais afunilado e no limite termodinâmico aqui fica um pico extremamente pronunciado, ok? De forma que o número de microestados ele é gigantescamente maior na condição de equilíbrio, que é o equilíbrio termodinâmico, do que em qualquer outro estado.
com qualquer outra possibilidade aqui de U e V. O que significa? Significa que no limite termodinâmico, ok? No limite termodinâmico, esse cara daqui vai tender a esse termo do somatório no seu valor máximo. Porque olha só, se esse ômega daqui ele é absurdamente maior no limite termodinâmico, significa que, quando eu fizer esse somatório, somente o termo que envolver essa parcela máxima vai fazer diferença. Porque as outras têm um ômega tão absurdamente menor que ela não vai fazer nenhuma diferença nesse somatório. Então, no limite termodinâmico, vou até colocar aqui, no limite termodinâmico, essa somatória pode ser substituído pelo número, pelo termo aqui do somatório, deixa eu colocar aqui, pode ser substituído pelo ômega de U e V, exponencial de menos beta U menos beta PV, pode ser substituído por esse cara no valor máximo. Se vocês recordarem, foi exatamente essa conclusão que a gente chegou também no ensemble canônico. A única diferença do ensemble canônico é que não tinha essa parcela. Okay? Mas para qualquer ensemble a ideia é sempre essa. Como a gente sabe que esse termo daqui é muito maior no nosso limite termodinâmico, enfim, aí eu gosto de colocar aqui o ensemble microcanônico junto, o número de microestados. Também é possível fazer esse limite termodinâmico escrevendo a nossa função de partição aqui em termos da função de partição canônica. Também é possível fazer isso. Inclusive o Salinas faz assim. Até porque, se vocês lembrarem, no limite termodinâmico a gente sabe qual que é a correspondência da função de partição. Então meio que a gente aproveita. Mas enfim, por uma opção minha, para poder ficar com a mesma linha do ensemble canônico, eu decidi colocar aqui com esses caras. Enfim, colocar em termos do número de microestados. Bom, levando em consideração essa forma daqui da função de partição do ensemble das pressões no limite termodinâmico, vamos reescrever esse cara de uma maneira mais adequada. E o que eu me refiro por uma maneira mais adequada? Vamos escrever, vamos substituir esse ômega daqui por exponencial do ln de ômega, ok? Que é exatamente a mesma coisa. Por que é conveniente a gente escrever esse cara dessa forma? Porque no limite termodinâmico, o nosso sistema é descrito pelas variáveis termodinâmicas. E o ômega ele tem uma correspondência direta com qual grandeza termodinâmica? Com a entropia. Então, se de alguma forma a gente conseguir trocar esse cara daqui por ln de ômega, como a gente está no limite termodinâmico, esse ln de ômega vai ser a entropia do sistema de fato. Então é conveniente escrever aqui em forma de exponencial por conta disso. Ok? Então, vai lá, o que a gente acabou de determinar foi que a nossa função de partição do ensemble das pressões, ela no limite termodinâmico, ela vai ser o quê? Ela pode ser escrita como sendo aqui exponencial, o valor máximo de exponencial de menos beta vezes U, menos beta PV mais ln de ômega, o valor máximo desse cara. Ok? Esse cara daqui pode ser escrito como sendo o quê? Como sendo exponencial. Na verdade, vou até escrever já aqui de uma vez. Vamos colocar um beta em evidência, ok? Se eu coloco aqui um beta em evidência, o que vai aparecer? Se eu colocar aqui o beta em evidência no numerador, aqui vai aparecer energia mais pressão vezes volume, menos beta, que no caso 1 sobre beta ln de ômega. Aqui, ao invés de 1 sobre beta, eu vou até escrever KT, KT ln de ômega. Ok? Esse cara daqui no valor máximo corresponde justamente ao limite termodinâmico dessa nossa função de partição. Agora, olha só, o que é K vezes ln de ômega no limite termodinâmico? É a entropia. Então, ou seja, no final de contas, a gente acabou de chegar que a nossa função de partição no limite termodinâmico, ela vai tomar a forma exponencial de menos beta, U menos, mais aqui no caso, PV, menos TS. No caso, esse valor daqui sendo o valor máximo. Beleza? Agora, olha só. Para esse cara daqui, para essa exponencial, ter o valor máximo, sendo que o expoente é negativo, significa o quê? Significa que a mesma coisa, esse cara daqui é a mesma coisa de eu falar que a nossa função de partição vai ser igual a exponencial de menos beta, U mais PV menos TS, sendo que esse expoente daqui, esse cara entre parênteses, tem que ter o valor mínimo, ok? Porque a maneira de você obter o valor máximo de uma exponencial negativa é o expoente sendo o menor valor possível. Agora, olha só, o que é U mais PV menos TS? Esse cara daqui é exatamente a energia livre de Gibbs. Então, o que a gente acabou de chegar é que no limite termodinâmico, a nossa função de partição ela é exponencial de menos beta
energia livre de Gibbs com o seu menor valor possível, ok? Agora vamos lá, o que significa a energia livre de Gibbs ter aparecido aqui com o seu menor valor possível? Levando em consideração que os sistemas que a gente analisa no ensemble das pressões são sistemas que estão em contato com um reservatório de temperatura e um reservatório de pressão, se vocês se recordarem, né, das aulas lá de revisão termodinâmica, a energia livre de Gibbs ter o menor valor possível para esses tipos de sistema é exatamente a condição de equilíbrio termodinâmico. Ou seja, o que a gente acabou de chegar? A gente acabou de chegar que a nossa função de partição no limite termodinâmico, ela vai tender para a energia livre de Gibbs do limite termodinâmico, do regime termodinâmico de equilíbrio. Ou seja, né, a nossa energia livre de Gibbs, se a gente inverte essa relação daqui de cima, ela é obtida como sendo 1 menos beta Ln da função de partição do ensemble das pressões. E aqui eu consigo garantir, de fato, que essa energia livre de Gibbs é energia livre de Gibbs no sentido termodinâmico. Por quê? Porque ela aparece aqui, a relação dela com a função de partição é com ela sendo a energia livre de Gibbs minimizada, que é a menor energia livre de Gibbs possível, que é, de fato, a situação, né, do equilíbrio termodinâmico. Apesar da gente ter chegado nessa expressão daqui, é conveniente a gente escrever essa expressão de uma maneira mais conveniente, assim como a gente fez no ensemble canônico, porque esses procedimentos aqui que eu fiz com vocês, apesar de não ser procedimentos extremamente formais, né, enfim, esse é um procedimento um pouco mais físico, digamos assim, porque limite termodinâmico na mecânica estatística é uma coisa muito pesada matematicamente, é uma coisa cheia de pequenas minúcias que a gente tem que tomar cuidado. Aqui eu fiz um tratamento um pouco mais grosseiro, mas que pega bastante a ideia física da coisa. Okay? Enfim, apesar de a gente ter chegado nesse resultado, o procedimento que a gente fez aqui, ele leva em conta um aspecto importante. Ele leva em consideração que esse resultado daqui, ele é finito, ele existe. E por que é importante a gente levar isso em consideração? Porque se vocês lembrarem, o limite termodinâmico, no ponto de vista qualitativo, o que ele consiste? Ele consiste em você pegar o seu sistema e tender ele para infinito. Se vocês lembrarem, até no contexto lá do ensemble microcanônico, por exemplo, o que a gente fazia? A gente tendia a energia indo para infinito, o volume para infinito, e o número de partículas para infinito, porque o nosso sistema vai ficar macroscópico, vai ficar muito maior do que as dimensões dos constituintes, de forma que aquelas densidades, né, elas se mantenham constantes. Quando a gente faz esses procedimentos daqui, né, escrevendo essa soma como sendo esse resultado e manipulando, eu já estou supondo que essa soma existe, eu já estou supondo que o nosso sistema possui um limite termodinâmico, que existe exatamente, né, que o limite termodinâmico ele converge para um valor de fato. E a gente tem que sempre tomar esse cuidado, porque podem ter situações que o limite termodinâmico não existe. Pode ser que na hora que você for fazer o limite termodinâmico, você vai chegar com a sua função de partição, ela diverge. E aí significaria que o sistema não tem um limite termodinâmico? Isso pode acontecer, ok? Ou então que o seu sistema está incompleto, como por exemplo no gás ideal. A função de partição canônica ela não convergia exatamente, porque tinha que colocar aquela correção, mesma coisa no ensemble microcanônico, enfim. A gente sempre tem que tomar um cuidado na hora de fazer o limite termodinâmico para que a gente tenha uma noção de que essas contas só fazem sentido se o limite termodinâmico existe. E como é que a gente pode fazer isso? Uma maneira natural é escrever sempre em termos das densidades. Então aqui no caso, como é que a gente vai escrever o nosso limite termodinâmico? O nosso limite termodinâmico no contexto aqui do ensemble das pressões vai ser a partir, né, para a gente poder obter o Gzinho, que é a energia livre de Gibbs por partícula, ok? Que é uma função de T e de P, ok? Da temperatura e da pressão. E esse cara daqui, ele é obtido como sendo o quê? Como sendo limite, aqui no caso de menos 1 sobre N beta, ok? Por quê? Porque para poder obter energia livre de Gibbs por partícula, eu tenho que dividir ambos os lados por N, ok? Então aqui, né, menos 1 sobre beta, 1 sobre N, Ln de Y. No caso, esse Y daqui ele é função de quê? Se a gente reescrever aqui a expressão da função de partição, vai ficar bem evidente, né, qual é a dependência dela. Aqui a gente tem somatório em todos os microestados de exponencial de menos beta J menos beta PVJ. Vamos lá, a partir desse cara, a gente consegue afirmar que a nossa função de partição ela vai ser uma função de quê? Primeiro, da temperatura. Por quê? Porque no beta tem a temperatura e o beta vai continuar, ele não está sendo somado. Além disso, também vai depender da pressão. Por quê? Porque a pressão também não vai ser somada. E também vai depender do número de partículas. Como é que a gente consegue garantir que vai depender do número de partículas? Por conta da soma serem nos microestados. Se vocês se lembrarem, lá no contexto do ensemble microcanônico, quando a gente contou o número de microestados, o número de microestados depende do número de partículas. Então, esse y daqui que aparece, ele é uma função de T, P e N. Aí vamos lá, o nosso limite termodinâmico vai ser tender o que é infinito. Levando em conta a dependência aqui do lado direito, né, dado que a gente só tem o número de partículas como parâmetro extensivo, o nosso limite termodinâmico aqui ele é até obtido mais facilmente. Ele é simplesmente obtido com um número de partículas indo para infinito. Aqui a gente não tem que pensar exatamente nas densidades, porque elas não vão aparecer, dado que a gente fez duas transformações de Legendre aqui
ok? Que é, no caso, né, trocando a entropia pela temperatura e trocando o volume pela pressão. Aí, por conta disso, o único parâmetro extensivo vai ser o N e o limite termodinâmico sai um pouco mais direto, né? Então, é isso, né? Esse daqui é o limite termodinâmico, né, das nossas análises estatísticas a partir do ensemble das pressões. Né? Então, feita a análise aqui, calculada a função de partição, a gente obtém a energia livre de Gibbs, e tendo a energia livre de Gibbs em mãos, né, do seu sistema termodinâmico, como é uma equação fundamental, você tem toda a informação termodinâmica do seu sistema.